E o governador Eduardo Leite anunciou na tarde da última quarta-feira no Palácio Piratini o pagamento de dívidas históricas do Estado com os municípios gaúchos referente à manutenção de programas de saúde municipais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre os anos de 2014 e 2018, o valor de 432 milhões, que não havia sequer sido empenhado, é equivalente a 10 meses de custeio de serviços de saúde prestado pelas prefeituras. Os recursos serão pagos em parcela única para os municípios que se habilitaram ao recebimento. No total, 495 municípios têm crédito com o Estado. O total que o governo deve pagar aos municípios da AMAL ultrapassa os 13 milhões, sendo que boa parte destes recursos é para o município de Erechim. A gente entrou no governo com 1 bilhão 125 milhões de reais de dívidas só na área da saúde, entre fornecedores de medicamentos, hospitais, municípios, nos programas que o Estado é cofinanciador. Nós pagamos até aqui, já tínhamos pago até aqui, mais de 600 milhões de reais, daquilo tudo que tinha sido empenhado e não pago, mas permanecia ainda uma parte da dívida que sequer empenhada tinha sido empenho, é o comprometimento da verba no orçamento, nem essa parte tinha sido feita nos governos anteriores. Então era algo mais complexo, mais difícil por conta das questões orçamentárias, mas que nós conseguimos agora ter a resolução e vamos pagar 430 milhões de reais neste mês de dezembro referente a dívidas de governos anteriores, quitando totalmente a dívida que nós encontramos em janeiro de 2019. Então o Estado, no nosso governo, não deixou mais atrasar pagamentos e paga as dívidas deixadas em governos anteriores na área da saúde para todos os municípios. E ainda vamos aproveitar esse momento para aportar um recurso extraordinário para fazer cirurgias eletivas, consultas com especialistas nas áreas que estão com filas maiores por conta da pandemia e demandamos e acordamos com as prefeituras, com a FAMURS, que 20% do valor do que a gente está pagando para eles das dívidas para as prefeituras seja utilizado para fazer também cirurgias e exames e consultas dessas especialidades, totalizando mais de 170 milhões de reais que vão ser alocados para uma contratação extraordinária que ajude a diminuir essas filas que nós temos por conta da pandemia. Governador, o senhor destacou que o Estado não pagava, não era porque não queria, né? Porque não tinha condições. Qual foi o trabalho, a organização, como é que se conseguiu chegar a esse resultado agora de pagar essas dívidas históricas? Acho que é importante destacar que desde o início do nosso governo nós temos feito reformas na Previdência, nas carreiras do serviço público, privatizações que ajudaram a reestruturar o governo, fazendo com que a nossa receita comportasse a nossa despesa e agora a gente consegue então fazer investimentos, além de manter a regularidade dos pagamentos, fazer investimentos e quitar dívidas como essa na área da saúde. Então foi um esforço concentrado ao longo desses 3 anos de governo, com reformas que muitas vezes foram antipáticas, mas que foram necessárias para que a gente pudesse ter o Estado com as contas em dia e agora quitando dívidas como essas que a gente recebeu na área da saúde. As prefeituras que se organizaram já recebem nessa quinta-feira? As prefeituras nós já viemos nos últimos dias, nas últimas semanas, encaminhando toda a documentação com as prefeituras, pelo menos 401 municípios já assinaram os termos de consolidação das dívidas e esses que estiverem com a documentação toda regular, já ajustada, recebem já nesta quinta-feira, no dia 2 de dezembro, o pagamento. Representa em primeiro lugar a quitação de uma dívida não empenhada de 432 milhões de reais. Ou seja, o governo do estado injeta um recurso para que os municípios possam aplicar em ações e serviços de saúde, incluindo aí a possibilidade de ampliar acesso em cirurgias, exames de especialidades, consultas, porque a demanda reprimida oriunda da pandemia é muito grande. Na área de oftalmologia, só para dar o exemplo, nós temos 25 mil pessoas em lista de espera. Então esse é um dia histórico para celebrar uma nova façanha do governo Eduardo Leite. Esse programa Cirurgia Mais é um recurso do governo do estado e os municípios fizeram um acordo para investir mais uma parte do que foi pago da dívida para esse programa, é isso? Exatamente, o governo do estado está colocando 85 milhões, que vai significar 200 mil atendimentos. Em contrapartida, os municípios também colocarão pelo menos 20%
para contratar serviços naquelas áreas em que a demanda reprimida seja maior, com maior tempo de espera. Então, significa que nós poderemos dobrar o número de atendimentos, de filas de espera no estado do Rio Grande do Sul.